Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no episódio de hoje falaremos sobre seguro de vida, a importância desse instrumento no seu planejamento financeiro, relacionado à gestão de riscos e também planejamento sucessório. Então, para entender um pouco mais sobre esse produto que não é tão difundido por aí, né, principalmente nos temas relacionados à independência financeira, planejamento financeiro, acompanhe até o final pelo podcast, através do BTC Cast, na sua plataforma preferida, ou também pelo YouTube. Aproveita e segue a gente lá na nossa página do LinkedIn. Estamos como Business Training Company, uma instituição de ensino, e você pode dar uma checada lá na nossa comunidade de ex-alunos, o BTC Alumni, né? A gente já está passando ali de 2.000 pessoas na comunidade. Você, se é ex-aluno, ex-aluna, coloca lá a BTC como instituição de ensino. A gente já tem mais de 6.000 pessoas formadas, ainda falta uma galera aí para colocar o perfil no LinkedIn. É muito importante, hein, pessoal? Bom, vamos lá. Para me acompanhar nesse tema, estou aqui com meus caríssimos colegas Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do General Finance Program, nosso programa de mercado financeiro que está com inscrições abertas. Fala aí, Rafinha, tudo bem? Fala pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês novamente. Vamos lá, é isso mesmo, a gente está com inscrições abertas para o nosso curso de finanças, turma de férias, um intensivão que vai começar em janeiro, um mesinho para todo mundo se especializar e ficar fera nas finanças. Vamos lá, mais um episódio, vamos começar. Vamos para cima e esta semana temos de volta nosso querido Marco Palhares, instrutor de investimentos do General Business Program, nosso programa generalista de business. Marquinhos, seja muito bem-vindo de volta. Muito obrigado, Habib. Senti saudade de vocês, senti saudade de estar aqui. É sempre uma honra, um prazer estar aqui nesse 48º episódio do BTC Money e vocês fazendo minha alegria. Vamos falar 47º episódio do BTC Money. Então voltando, vamos lá. E com um tema tão especial que é o seguro de vida, né? Um tema que eu pessoalmente me aprofundei durante toda a minha vida profissional. Hoje eu sou executivo da Prudential, uma seguradora de vida aqui do Brasil. E vamos lá, Habib, vamos tocar isso daí. Pois é, vamos para cima, pessoal, entender esse tema que ele não é muito difundido, até porque provavelmente para muita gente, quando se fala em seguro de vida, é um assunto um pouco menos procurado, né? Semana passada, Marquinhos, você deve ter acompanhado o BTC Journal, outro programa que a gente faz aqui no podcast, e a gente falou sobre o prospecto de IPO de uma empresa que é administradora de cemitérios. Né? E isso lá nas aulas de marketing do GBP, a gente fala sobre bens não procurados. Né? E o seguro de vida ele pode entrar nessa categoria, né? Apesar de fazer parte do planejamento financeiro, é aquilo que a gente busca em momentos que a gente não gostaria de tê-lo. Né? Então, mas isso não impede o fato de ser fundamental dentro do nosso planejamento. E aí eu queria passar, antes de falar contigo sobre esse tema, acho que é importante, Rafa, a gente elaborar aqui, porque a gente fala muito sobre investimentos, a gente falou sobre independência financeira, uma série de temas, né? E às vezes passa a impressão para o ouvinte ou para quem tá assistindo a gente de que o planejamento financeiro ele lida apenas com investimentos, com renda, né? Porém, há outros aspectos fora investimentos que são muito importantes, né, Rafa? Então, se você puder elaborar rapidinho aqui o que está dentro desse rol de não investimentos no planejamento financeiro. É isso mesmo, Habib. Na verdade, o planejamento financeiro tem um escopo bastante mais amplo do que aquele que, num primeiro momento, parece que seria o escopo completo, né? Que todo mundo, quando pensa sobre planejamento financeiro, num primeiro momento associa isso à ideia de fazer uma boa gestão do patrimônio líquido, né? Ou daquele recurso financeiro que está investido na corretora, no banco, mas o planejamento financeiro é muito mais do que isso. Por quê? Porque quando a gente pensa em todos os riscos, em tudo que está envolvido com a nossa construção patrimonial e com a administração desse patrimônio ao longo do tempo, é claro que a gente tem que ir muito além do que diz respeito, ou de tudo aquilo que diz respeito a pura e simplesmente fazer uma boa gestão do nosso portfólio de ativos financeiros, né? E aí a gente vai passar por temas como, por exemplo, aspectos sucessórios, que é como é que eu consigo fazer um planejamento, ou como é que eu consigo fazer a transmissão do meu patrimônio para um herdeiro de forma adequada. Existem uma série de instrumentos para que isso seja realizado, e é claro que
quanto maior for o patrimônio da pessoa interessada, maior deve ser a preocupação com isso. E tem aspectos legais envolvidos, ou seja, qual que é a legislação que permeia a questão sucessória? Tem aspectos de custos, quais são os pagamentos ou quais são todas as despesas que incidem no momento em que existe, né, um processo ali de inventário e transmissão patrimonial. E também, quanto maior for o patrimônio, em tese, maior é a complexidade. Será que tem patrimônio no exterior? Será que tem patrimônio distribuído em diferentes estados? Será que tem diversos tipos de ativos distintos? Imóveis, ou seja, bens imobilizados, o próprio patrimônio financeiro, ou seja, não é trivial e é importante que todo mundo se preocupe com isso no tempo adequado. Na realidade, quanto antes, melhor, né? Se informar sobre e conseguir fazer um bom planejamento. Além disso, tem outras questões, como, por exemplo, a questão orçamentária. O orçamento, ele diz respeito, isso todo mundo sabe, aquela equação, aquele balanço, né, entre tudo que a gente recebe como renda ou receita e tudo que a gente tem como despesas dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa condução ali familiar. Mas o mais importante não é simplesmente baixar a fatura do cartão de crédito ou ficar olhando para o extrato da conta corrente e tentar fazer um balanço entre um e outro. O mais importante é tentar despertar a consciência da importância da realização de uma poupança para um bem-estar financeiro futuro. Então, a partir do momento que a gente psicologicamente, vamos dizer assim, consegue despertar isso numa pessoa, a partir do momento que essa consciência é despertada, ela surge naturalmente, alguns hábitos que podem ser negativos, né, gastos desnecessários, uma não preocupação com o futuro, isso deixa de existir e aí a pessoa passa a se preocupar mais com uma melhor gestão orçamentária, um maior equilíbrio para justamente ter um maior benefício futuro. É aquela ideia, né? Abrir mão hoje para ter um maior benefício lá na frente. Outras coisas que permeiam o planejamento financeiro. A questão dos projetos, né? Pô, quero me casar, quero mudar de país, quero construir uma casa. Como é que a gente faz para olhar para esses fluxos e fazer o melhor planejamento possível, né? Casar fluxos de entrada, fluxos de saída, e aí depois buscar todas as alternativas. Poxa, eu quero comprar um terreno e construir uma casa. Vocês já fizeram uma boa pesquisa de todos os produtos, né, relacionados a financiamento imobiliário que existem no mercado brasileiro? Provavelmente não. Vocês já conhecem os custos, né, relacionados a, por exemplo, a contratação de um administrador, que ali pode te cobrar entre 10% e 15%, né, para acompanhar uma obra, ou seja, uma série de coisas que, se você também não faz um planejamento adequado, podem surgir diversas surpresas no futuro e sempre surpresas negativas, né? Porque aquela velha máxima é uma realidade que toda vez que você vai se envolver com um projeto complexo, por exemplo, a construção de uma casa, necessariamente ou via de regra vão surgir uma série de custos adicionais que você não previa e aí a despesa vai lá para cima, né? Mais 2 pontos acho legal mencionar. O quarto ponto é a parte de avaliação patrimonial. Como é que seu patrimônio está distribuído? Será que está muito concentrado em bens ilíquidos? Será que não? Como que você faz a gestão adequada? E mesmo no que diz respeito a ativos financeiros, será que você está colocando muito dinheiro em ativos de baixa liquidez ou não? Então tem que ter um olhar também para esse todo e entender como é que está distribuído o patrimônio. Outra situação muito comum é que as pessoas também têm uma concentração grande em bens imobilizados. A casa ou apartamento pode significar, às vezes, 80%, 90% do patrimônio de uma família, e não é que seja um problema, mas é algo que tem que ser avaliado e acompanhado, e eventualmente um maior equilíbrio deve ser buscado no futuro. E para fechar, a questão relacionada à gestão de riscos, né? E o que é isso, a gestão dos riscos? A gestão dos riscos é lidar com todas aquelas incertezas futuras que podem que permeiam a nossa vida. Por exemplo, uma doença grave. Mas eu sou saudável, nunca vou ficar doente. Quem disse, né? Por exemplo, um evento de morte. Mas pelo amor de Deus, eu sou jovem, vou viver até os 200 anos. Não é bem assim. Todo mundo está sujeito, mesmo que a probabilidade seja 0,00000,1%, ou 0,00001%, ainda assim pode acontecer. E a gente tem que ter proteções em relação a isso, buscar alternativas. A gestão de riscos é lidar com uma série de riscos futuros que podem impactar não só nossa vida, mas também a vida daqueles que são queridos, daqueles que são próximos, daqueles que têm relação
próxima à nossa vida, eventualmente até dependem da gente de alguma maneira. Tá? Então, alguns pontos aí, alguns itens que fazem parte do planejamento financeiro, mas não estão ligados à gestão da carteira de investimentos em si. Pois é, Rafa, muito importante listar esses pontos, né? Falando sobre gestão de riscos, né? Depois do episódio aqui, eu vou lá na fisioterapia porque aconteceu uma incerteza aí, o meu joelho, né? Deu um probleminha aí no joelho. Imagina se eu fosse atleta, né, pessoal? Bom, se eu fosse atleta, provavelmente meu joelho não estaria como está, estaria mais fortalecido. De qualquer forma, né, essa parte da gestão de risco lida com incerteza. E aí, Marquinhos, acho que isso entra bastante no ponto de seguro de vida. Né? O que é o seguro de vida? Como ele serve aí para alguns desses pontos que o Rafa acabou de colocar, hein? Excelente, Habib. O seguro de vida é uma ferramenta financeira que justamente protege a gente contra alguns desses inconvenientes, algumas dessas situações que podem acontecer na nossa vida. A gente costuma falar, Habib, que existem 4 grandes riscos na nossa vida. Tá? O primeiro grande risco da nossa vida é o risco de viver demais, é o risco da gente não se preparar para a nossa aposentadoria. Né? E a gente já falou aqui há 4 episódios atrás sobre independência financeira, mas é o risco que, infelizmente, muitos de nós brasileiros vamos incorrer. É o risco de chegar lá numa situação que a gente está muito velho, que a gente não tem mais até a capacidade de gerar renda, sem ter feito aquela poupança, né? Aquela independência financeira. Esse é o primeiro risco. E aí, para esse risco, não existe maneira melhor do que efetivamente acompanhar aqui o nosso BTC Money e ir acumulando nosso tão suado dinheirinho e alocando ele da melhor maneira possível. Mas, diferente desse grande risco, que é o risco de ver demais, os outros 3 grandes riscos são riscos que impedem a gente de continuar gerando renda antes da hora, tá? O que é que pode acontecer com a gente que impeça a gente de continuar gerando renda antes da hora? Bom, um acidente, né, uma invalidez, como o Rafa mencionou, uma doença, ou até uma ausência precoce, tá? Para esses 3 grandes riscos, Habib, é aí que a gente usa essa ferramenta financeira chamada de seguro de vida. É uma ferramenta financeira que, se caso aconteça essa coisa que eu não quero que aconteça, mas que pode acontecer, essa ferramenta financeira que vai me dar um cheque e vai falar, ó, não se preocupe pelo menos com o lado financeiro. Toma aqui o dinheiro que você precisa para continuar honrando pelo menos a sua dignidade financeira dali para frente. E o seguro de vida, então, ele entra exatamente nesse ponto. A gente tem diversos seguros de vida hoje aqui no Brasil que vão cuidar, caso alguma doença grave acometa a gente, né, para a gente não ter que ficar gastando dinheiro da nossa poupança suada para ficar cuidando das doenças, procurar tratamento. A gente tem seguros de vida que, caso aconteça algum acidente, que eu fique permanentemente impossibilitado de gerar renda, ou temporariamente esse seguro de vida vai lá e nos protege. Ou seja, é uma ferramenta financeira, Habib, que a gente fala que é a base do nosso planejamento financeiro. Eu aconselho normalmente que antes da gente pensar quero investir dinheiro em bolsa, quero colocar dinheiro lá fora, cara, você tem um seguro de vida, né, para dar essa fundação para essa estrutura que vai ser construída, né? O seguro de vida, ele é, na minha opinião, o instrumento financeiro mais importante de qualquer tipo de planejamento financeiro, Habib. Pô, muito bom, Marco. E assim, falando sobre gestão de risco, né? Acho que você esclareceu bem. A gente tem enfim, a possibilidade de não estar mais aqui, né? Tem a possibilidade de estar inválido, né? Inválida para o trabalho, para a geração de renda, né? Doenças, etc., que são incertezas, né? Que podem nos acometer. Às vezes a chance é baixa. Você fala, pô, a chance é baixa. Mas é justamente para isso que serve o seguro, né? O seguro ele atua dessa forma, né, geralmente com um custo mais baixo, mensal, anual, acho que até vale a pena você colocar como que geralmente é operacionalizado o seguro, tá? E depois, Marquinho, falar um pouco sobre sucessão, né? Eu acho que é um ponto bom, porque quando eu comecei a ler um pouco sobre seguro de vida, alguns anos atrás, né, eu pensava, né, bom, legal, para pessoas que têm filhos, né, a parte da perda, né, da pessoa vir a falecer é um grande problema, o seguro se justifica. Para quem precisa gerar renda e tem o risco, né, qual o risco de não poder mais por algum motivo também. Mas e a pessoa que tem muita grana, né, Marquinho? Pô, a pessoa já tem grana pra caramba, tá lá, um monte de dinheiro investido no exterior, aquele negócio todo. Para que essa pessoa precisaria
de seguro de vida, né? Então, acho que vale a pena elaborar um pouquinho desses pontos aí. Excelente, Habib. E é justamente, antes de entrar na parte sucessória, eventualmente fala assim, a probabilidade de acontecer alguma coisa é muito pequena, né? O famoso, não vou morrer, né? E não vou morrer. Todo mundo morre um dia, né? Mas o fato é, Habib, que a maioria dos seguros de vida são estruturados numa estrutura financeira chamada de repartição. O que é isso? Cada um de nós paga um pouquinho, pequenininho, e aí, para a pessoa que é acometida por aquele sinistro, por aquele ponto coberto, um pouquinho de cada um de nós vira um pocão para essa pessoa, né? Então, justamente a ideia do seguro de vida é que, dada a probabilidade de ser pequena, a gente vai pagar justamente pouco, mas, apesar da probabilidade de ser pequena, não é impossível de acontecer. Tá? E aí a gente tem que se proteger, porque se acontecer com a gente, normalmente é um risco de destruição de qualquer tipo de planejamento financeiro. Não adianta eu estar ganhando 200, 300, 400, 500% do CDI, se eu tenho que gastar toda a minha grana para continuar honrando com o meu dia a dia. E aí, Habib, para entrar na parte de sucessão, eu gosto de dividir os tipos de pessoas que existem em duas, tá? Financeiramente falando. Existem dois tipos de pessoas. Existem as pessoas que ainda não podem parar de trabalhar para continuar honrando com o seu dia a dia, né? Para continuar pagando os boletos, sendo bem claro aqui. Existem dois tipos de pessoas. Uma que precisa levantar cedo e continuar trabalhando para continuar pagando os boletos. E aquela pessoa, que eu não vou nem comentar aqui um exemplo, né, Rafinha? Que não precisaria mais trabalhar, trabalha porque gosta, né? Então o cara que já tem muito dinheiro, o cara que tá lá, meu, cheio de grana e que pode pagar os boletos dele, meu, até o final da vida, algumas pessoas, inclusive algumas gerações de boletos pagos, né? Para que essa pessoa precisaria de seguro de vida? Bom, fica bem claro que a pessoa que ainda não chegou na independência financeira. Eu, por exemplo, eu não posso me dar o luxo de parar de trabalhar para pagar os boletos, ainda mais que um filho chegou agora, né? Então eu preciso ter um seguro de vida, porque se algo me impedir de continuar levantando cedo, essa ferramenta financeira tem que me dar a parte da grana para eu continuar pagando os boletos. Agora, para a pessoa que já tem muito dinheiro, para que ele usa o seguro de vida? Ele usa o seguro de vida justamente para facilitar aquele ponto que o Rafinha trouxe no começo da transmissão patrimonial, da sucessão patrimonial. O seguro de vida ele é uma ferramenta extremamente benéfica no sentido de que ela não entra em inventário. Ou seja, hoje quando a gente vem a faltar, Habib, todos os nossos bens, tudo que a gente tem, seja um imóvel, seja dinheiro, seja uma empresa, tudo isso entra por um processo judicial, que aqui no Brasil é chamado de inventário, né? Então, o inventário é o processo de transmissão do patrimônio para os seus herdeiros, para os seus sucessores, né? Então, um patrimônio que você construiu arduamente, você quer deixar lá para o seu filho, você quer deixar para uma instituição de caridade, para sua esposa, para quem for. Esse processo todo, ele é judicial. E, normalmente, o que acontece com essas famílias é que esse processo demora de sair. Então você imagina uma família que tem lá bastante dinheiro, está acostumado com a qualidade de vida muito boa, e aí quando o provedor principal ou um dos provedores vem a faltar, toda a grana fica bloqueada até esse processo terminar. E mais do que isso, não é nem só o problema da grana ficar bloqueada, é o custo desse processo, Habib. Hoje, aqui no Brasil, existem 3 custos principais em relação à transmissão patrimonial ao inventário. O primeiro dele é o imposto, aqui chamado no Brasil de ITCMD, Imposto de Transmissão, Causas Mortes ou Doação, que tem um teto, gente, de 8%. Eu já explico por que o teto, tá? De 8%. Além do custo do ITCMD, a gente ainda tem custo de cartório, Brasil, tem custo lá cartório, processual, você ainda tem custo de advogado, tá? Por que é o teto, Habib? Porque esse processo aqui no Brasil é dado em cada estado da federação. Ou seja, daqui da onde a gente está falando, o estado de São Paulo, tem uma lei específica para o inventário aqui em São Paulo. Aí na Bahia é outra lei. Aí em Minas Gerais é outra lei. Agora, o máximo de imposto que cada estado pode cobrar, aí é constitucional, é no máximo 8%. Tá? Adivinha quanto que a maioria dos estados cobra? 8%, né, de imposto. Aqui em São Paulo ainda é 4%, tá? Só como uma curiosidade. Enfim, até por esse processo ser estadual, Habib,
aumenta um pouquinho a dificuldade. Porque, por exemplo, imagina que tem lá você tem seu patrimônio aqui no Brasil, aqui em São Paulo, só que você tem uma casa em Minas Gerais. Rapaz, você vai ter que fazer um inventário aqui no Brasil, aqui em São Paulo e outro lá em Minas Gerais, né, para fazer a sucessão da casa lá, e tem um patrimônio fora, faz a sucessão lá fora. Então, normalmente, isso acaba prejudicando muito as famílias, dada a complexidade e o tempo de demora até a transmissão ocorrer de maneira tranquila. E nesse momento, Habib, a gente usa o seguro de vida. Não só para pagar as contas da casa enquanto esse processo não termina, mas também para ajudar a pagar esse processo. Vamos fazer uma conta aqui bem simples, tá? Vamos imaginar que um indivíduo tenha um patrimônio aí de 100 mil reais. Tem uma casa de 100 mil reais, tá? E aí ele veio a faltar, e aí o filho dele vai ficar com a casa, afinal eles moram na casa lá. Bom, só para passar a casa, o nome desse indivíduo para o nome do filho dele, ele vai ter que pagar, vamos chutar aí, 8% de imposto, 10% de advogado e mais 2% de cartório. A gente está falando, Habib, de 20% do tamanho do patrimônio que vai ser dilapidado, que vai ser gasto justamente nessa transmissão patrimonial. E aí você me pergunta, mas Marco, onde é que o filho desse indivíduo vai arranjar 20 mil reais para passar a casa? Aí que tá, é por isso que muito aqui no Brasil a gente vê de monte, muitos bens que estão parados em inventário há anos, às vezes até séculos. Né? Aqui em São Paulo a gente tem o caso da família Matarazzo, cara, tem um monte de coisa inventariada lá, 3, 4 gerações e nunca mais vai, né? Porque imagina esse custo da primeira geração, segunda geração, tal. E aí, Habib, é um uso do seguro de vida. A gente pode provisionar esses 20 mil reais que esse filho vai precisar ter para poder só passar a casa do pai para o nome dele. A gente pode provisionar isso através de um seguro de vida e muita gente o faz, tá? Pois é, Marquinhos, muito importante essa análise conjuntural, né, de todos os aspectos que permeiam a proteção, a gestão de risco e também a sucessão, que é algo que muitas vezes o pessoal novo que acompanha aqui e tal, sucessão, não vamos me preocupar com isso agora, não tem filho muitas vezes, né, não tem essa preocupação tal, mas um dia isso virá e a ideia do seguro é justamente você antecipar essa gestão, né, esse é um ponto importante. Bom, não sei se o Rafa tem algum ponto aí a complementar aí, manda bala. Não, eu acho que vale muito a pena a gente falar sobre algumas características do produto, né, Marquinho? Pelo seguinte, dado que o ser humano tem essa mania de minimizar os riscos futuros, e todos nós somos assim, né? É importante, por um lado, ter ciência da importância, né, desse produto, e, por outro lado, entender que o dinheiro que você coloca no seguro não é o dinheiro perdido, né? Porque tem produtos que são os chamados produtos resgatáveis, né? Ou seja, você faz aquele pagamento, tem direito a uma cobertura e ainda futuramente consegue resgatar aquele recurso. É claro que não pode se esperar numa configuração como essa uma rentabilidade de 100% ao longo do período, mas ainda assim existem algumas correções. Portanto, aquele dinheiro ainda pode retornar para quem fez o pagamento dos prêmios do seguro, né? Você consegue explicar um pouquinho para a gente, Marquinhos? Bem lembrado, Rafinha, bem lembrado. Hoje existem 2 tipos principais de seguros, vamos falar assim, vamos simplificar aqui. O primeiro seguro, que são os seguros do tipo temporário, que foi o que a gente explicou agora há pouco, que são aqueles seguros baseados na repartição. Cada um de nós paga um pouquinho, e a seguradora vai pegar esse um pouquinho de muita gente, isso vira um pocão e vai dar para aquelas pessoas que precisam, né, que sofreram algum tipo de sinistro. Beleza, esse é o seguro de repartição. Esse é um seguro na qual a gente vai pagar todo mês e a gente vai estar protegido durante esse período, ou pagar todo ano, estar protegido durante o período que a gente está pagando. São chamados também de seguros temporários. Por quê? Porque eu só estou protegido durante o tempo que eu estou pagando, Habib. Esse é o seguro mais tradicional que a gente conhece, tá? E essa estrutura funciona não só com seguro de vida, como a gente está explicando agora, mas o nosso seguro de carro funciona assim, né? Um seguro de casa, o seguro saúde funciona assim. Paguei esse ano. Ano que vem vai renovar, eu preciso pagar de novo. Se eu não pagar e bater o carro no dia seguinte, já era. Não tenho mais seguro, né? Por outro lado também, paguei um seguro de carro. Não bati o carro durante o ano, a seguradora não vai me devolver o dinheiro, né? Esse é um dinheiro para risco.
Então, esses são os seguros do tipo temporários. E existem os seguros do tipo permanentes, Habib, que são muito, muito utilizados justamente para aquele tipo de estrutura financeira familiar de transmissão patrimonial, tá? Que são os seguros resgatáveis, já vou explicar aqui que o Rafinha falou. Por quê? Habib, imagina que eu sou uma pessoa que eu tenho aqui minha casa lá de 100 mil reais e que algum dia meu filho vai precisar de 20 mil reais só para passar a casa que está no meu nome pro nome dele, tá? Bom, se eu morrer hoje, meu filho vai precisar de 20 mil reais para passar a casa no meu nome pro nome dele. E se eu morrer amanhã? Também. E se eu morrer daqui a 10 anos? Também. E se eu morrer daqui a 100 anos, 200 anos? Como o Rafa, e se eu morrer daqui a 200 anos? Você concorda que algum dia meu filho vai precisar dessa grana? Então, se eu ficar pagando o seguro todo ano, ao longo desse tempo, eu vou acabar gastando mais do que os próprios 20 mil reais que meu filho precisa. Então, a gente tem uma outra estrutura de seguro, que são os seguros permanentes, seguros resgatáveis, ou seguros vitalícios. São seguros, Habib e Rafa, que a gente vai pagar durante um período de tempo, e mesmo depois que a gente para de pagar, Habib, os seguros continuam válidos. Marcou, válidos até quando? Pelo resto da vida. Então, por exemplo, eu tenho um seguro que eu fechei há 7 anos atrás de 10 anos. Ou seja, eu estou pagando ele há 7 anos, daqui a 3 anos eu vou parar de pagar esse seguro e esse seguro vai continuar válido pelo resto da vida. Uma certeza eu tenho, Rabi, que algum dia meu filho vai receber esse seguro. Eu só não sei quando. Eu espero que seja realmente daqui a 200 anos. Mas o fato é que algum dia ele vai receber essa grana. E é por isso que eles são conhecidos, Rafa, como seguros resgatáveis. Porque quando você faz um seguro desse, a seguradora, ela já sabe que algum dia vai dar o dinheiro pro seu filho. Ela já sabe. Ela espera também que seja daqui a muito tempo, porque aí nesse meio tempo ela vai trabalhando dinheiro. Mas você tem uma possibilidade no meio do caminho de revender o seu seguro, de chegar para a seguradora e falar, seguradora, eu não quero mais esses 20 mil reais algum dia. Eu quero 10 mil hoje, né? E você tem tabela já, na hora da contratação, você já sabe exatamente quanto que você tem, se você quiser abrir mão do seu capital segurado. Aí, Habib, você me pergunta se, Marco, esse uso seguro de vida para transmissão de patrimônio, ela é bastante utilizada? Sim, principalmente por pessoas que têm bastante patrimônio. Porque a gente deu o exemplo de uma pessoa que tem um patrimônio de 100 mil reais e o filho vai precisar de 20. Se o patrimônio da pessoa vai para 1 milhão de reais, os sucessores precisam de 200 mil reais. Se o patrimônio do indivíduo é de 10 milhões de reais, a família precisa de 2 milhões de reais. E aí vai, né? Porque é sempre 20%. Então, quanto maior o tamanho do patrimônio, maior o tamanho do problema. Às vezes aí tem muita família achando, não, deixei uma solução para a família. Quando vai embora, deixa, na verdade, é um baita problemão para a família. Ficou claro, Rafa? Expliquei bem a parte dos seguros resgatáveis e temporários? Ficou perfeito, ficou excelente. É importante que todo mundo saiba disso, né? Porque aquele dinheiro tá lá e é dele, né? Ele tá pagando, mas aquele dinheiro vai voltar em algum momento, né? Com certeza, é dele, literalmente dele, né? É diferente quando a gente coloca, por exemplo, o dinheiro no banco, né? Que o dinheiro passa a ser o dinheiro do banco e ele tem uma dívida em relação a você, né? Quando você tem um seguro de vida, o dinheiro ele é seu, vai ser seu algum dia, o dinheiro tá lá. É, É isso aí, pessoal, muito bom. Marco, um outro ponto, né? Agora que você falou da parte de sucessão, né? Me lembrou de um tema que a gente precisa abordar em episódios futuros aí, e o Rafa acho que manja bastante, que são estruturas tributárias de sucessão. Esse é um tema legal também, complementar. Um não exclui o outro, bom pontuar, tá? Mas a gente vai falar sobre isso e algumas pessoas já se interessaram por esse assunto. Mas acredito que a gente abordou bastante coisa aqui de seguro de vida, a importância dele, tanto para a gestão de risco como para o planejamento sucessório, que são dois aspectos que eu estou chamando aqui de não investimento, né, dentro do planejamento financeiro, que é muito importante para você que está ouvindo ou acompanhando a gente, de trazer para o seu planejamento. Nem tudo é aquilo que você vê rendendo da sua poupança lá nas ações, nos fundos imobiliários, na renda fixa, etc. Enfim, nem nos day trades que você faz por aí também, tá bom? Mas
é muito importante a gente ter uma base bem estruturada, como o Marquinho muito bem falou. Pessoal, queria muito agradecer, então, Marco, muito obrigado pela participação e muito bem-vindo de volta. Volte toda semana. Obrigado você, Habib. Pode contar comigo. Tamo junto, vamos que vamos. Importante mencionar, né, como que a gente contrata um seguro de vida, né? Você contrata através de um corretor de seguro de vida. Hoje em dia a gente já tem várias corretoras e várias casas financeiras que têm dentro da sua estrutura corretores de seguros de vida. É importante mencionar que hoje a gente já tem aqui no Brasil seguros estruturados que garantem uma análise do risco, né? Ou seja, vai analisar a saúde do indivíduo, do segurado antes da contratação do seguro, seguros que garantem efetivamente que quando a família mais precisa, a seguradora está lá. Então vale a pena dar uma olhada. O Brasil hoje está com bastante seguros, bastante estruturados. É fundamental que você busque um profissional que te auxilie e peça para ele essa estrutura financeira. É fundamental. Muito bom, Marquinho. Brigadão e Rafa, muito obrigado de novo. Que agradeço. Só complementando o Marquinho, é importante mencionar também que hoje o Brasil conta com as maiores seguradoras do mundo, né? Então a gente não precisa ter aquela preocupação que é o risco de falência da empresa. É muito pequeno esse risco. Então fiquem tranquilos, porque esse dinheiro que está na seguradora está sendo bem administrado, bem gerido. E daqui a 20, 30, 50, 100 anos, quando eventualmente o segurado precisar do recurso, ele vai estar lá bem guardadinho. Então não precisa se preocupar com isso. Valeu, um grande abraço, tema super importante. Vamos desenvolver mais em outras oportunidades e até o próximo episódio, pessoal. Um grande abraço. Muito obrigado, Rafa, Marquinho, e obrigado você que acompanhou a gente até o final, pelo interesse, pela paciência. Voltamos na semana que vem com mais assuntos de economia, investimentos, finanças pessoais, gestão de risco e todos esses pontos importantes para a sua vida financeira. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.